Bom, pessoal, a gente está aqui na MRB Injector, que é a fábrica que produz os FT Injector. A gente está aqui com o Roderjan e com o Anderson Liu. E a ideia é falar um pouquinho sobre esse universo de injetores, principalmente em relação aí ao posicionamento do fabricante, ao posicionamento da fábrica em relação a algumas orientações que devem ser tomadas. E a primeira que a gente vai perguntar aqui tanto para o Roderjan quanto para o Anderson está relacionado à manutenção. Qual é a principal demanda de manutenção e como que a gente pode evitar as manutenções corretivas e quais são as manutenções preventivas recomendadas? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, o injetor ele é como um motor, né? Um motor elétrico. Como um motor elétrico, ele funciona como um motor elétrico. Uma solenoide, né? Então, em várias denominações a gente pode falar para isso. Então, acho que o primeiro pedido que a fábrica faz, que é onde vem mais de 90% dos problemas, é sujeira. Ok. Ele é muito... tem mecanismos, tem componentes mecânicos dentro pequenos, que é onde entra um cavaco, uma borracha não faz nada. Sim. Limpa ela trava aberta às vezes o injetor, você limpa ele e não vai acontecer nada com o injetor. Mas o problema é cavaco de ferro. Onde ele mais pega aqui é cavaco de alumínio, cavaco de ferro, que acaba danificando o assento e a agulha. Okay. A agulha, para a ferrugem, ela tem uma vida infinita. Uma vida infinita. Porque esse material é um material que se usa em perfurações profundas da Petrobras. O material da agulha e da sede. Não, a sede é bronze. Ok. O material da agulha é uma sede infinita para não oxidar. Ok, perfeito. Porque se fosse só inox, não funcionaria. Ok. Porque ele precisa de ser perlítico, ele precisa ser condutor. Okay. Mas ele tem que ser condutor e não pode ter memória magnética. Perfeito. Se ele tiver memória magnética, ele abre e não quer fechar mais. Perfeito. Por isso que o nosso injetor está com uma performance assim, que eu acho que o grande segredo foi descobrir qual era o material. Né? Por exemplo, então, esse é um ponto. O segundo ponto muito importante sobre a manutenção é quem usa nitrometano. Ok. A gente pegou alguns injetores aqui onde danificou a série. Ok. Né? Porque o cara acabou deixando com nitrometano ou limpou ele numa maquininha que o nitrometano tava lá, um pouquinho de nitrometano, sujo. Já está misturado já com o líquido dentro da máquina. Porque ele vem limpando, já está misturado. Né? Então a gente rolou uma coisa talvez um pouco mais simples. O cara tira a flauta de cima, vai lá na injeção e joga WD em cima e bate o injetor na injeção. Uma vez, desce o WD, até ajuda a refrigerar o motor. Teste de atuador. Isso, vai lá, clica lá na saída, o injetor tal, clica. No raiozinho, pessoal, aquele raiozinho lá, aquele raiozinho passa. E se tiver em dois, ele fica mais fácil, segura lá um pouquinho o raiozinho e outro lá, que vai passar bem o fluido e a vida útil do injetor vai... Vocês tocaram em dois aspectos bem... Que não é só uma coisa sobre o WD não é importante que ele fique cheio de WD dentro. Porque o WD depois ele vira uma gelatina com o tempo, entendeu? E só se quem usa nitrometano, obrigatoriamente, segunda, terça-feira, limpe o injetor, lubrifique ele, porque ele pode estragar a sede e depois vir a dar pequenos vazamentos em estanqueidade. O carro dele vai funcionar, não vai ter problema porque o vazamento ele é pequeno, mas nós gostamos da perfeição, nós queremos que funcione bem o injetor. Sim. Né? Até para esclarecer, o nitrometano é um combustível que o que traz o grande benefício dele é a presença maior de oxigênio. E o oxigênio é o efeito oxidador, né? É o que vai acelerar o processo de oxidação, então vai agravar e nenhum metal reage bem a um grande oxidante. Mas você sabe que a agulha ela não tem problema. O que estraga é a sede. Aí machuca a agulha com a sede estragada. Entendi. Ela machuca, ela não oxida. Não oxida. Mas ela machuca com a sede, depois da sede estragada. Então a gente viu um injetor aqui que ficou 2-3 meses um pouco de nitrometano dentro e estragou um pouquinho a sede. Estava funcionando perfeito o injetor, mas ele pingava um pouquinho. É o processo de fechamento e abertura de estanqueidade. Só estanqueidade mesmo. Perfeito. Bom, foi comentado sobre a sujeira, pedaços, partículas metálicas que pode ser oriundo da bomba, pode ser de uma modificação da tubulação, pode ser um cavaco, qualquer outra coisa. Pode até ser
simplesmente tirou a mangueira para mexer na flauta, colocou de volta aquele atrito que sai um pedaço de alumínio e vai para dentro do injetor. Tem uma melhor maneira de solucionar ou minimizar esse problema é utilizar um filtro. Qual é a característica mínima necessária do filtro e onde que ele deve ser colocado? Qual a orientação de vocês em relação a isso? Que talvez seja uma dúvida muito frequente do pessoal, né? Bom, sobre o filtro, Christian, o filtro é algo muito importante. No manual, a gente chegou lá no começo, né, a gente chegou a pedir 2 filtros, um antes da bomba, um depois da bomba. Agora, com o tempo, com os usuários, a gente acha que um filtro depois da bomba, ele já é suficiente. Perfeito. Esse filtro tem que ser, segundo o manual e todos os testes de micragem que a gente já fez, tem que ser abaixo de 60 micras. Okay. Existe filtro de 20, mas tem que ser abaixo de 60 micras. Até nós vamos lançar esse ano com a Flowtech um filtro, né? Okay. Um filtro que ele é de inox. Perfeito. Né? Não pode ser filtro de papel. O filtro de papel ele pode, em pouco tempo, não deixar dar vazão suficiente para que entre no injetor. Okay. Então, para 4 e 6 cilindros, o filtro pequeno vai atender. Para maiores que isso, nós estamos fazendo para o Brasil e para fora do Brasil. Esse aqui é só o elemento, tá? O filtro fora. Sim. Ele vai servir tanto para óleo, o cara arrancar tudo que ele tem de óleo e usar esse filtro no óleo e no combustível. Vai ser dos dois, né? Para identificar, assim, a carcaça ficou bacana, nós estamos desenvolvendo isso, né? Okay. Já está em fase de finalmente, aí para a FT vender esse filtro de alumínio com esse elemento espetacular, esse elemento de 60 microns, que é o filtro que realmente a gente precisa usar. Não pode ser outro modelo de filtro, de tela, tal, não pode, porque a tela rasga, tem muita pressão no combustível, né? Então a tela rasga, tal, então precisa ser um filtro muito bom para acabar dando certo esse resultado que todo mundo espera, que não incomode, não trave aberto. Pra você ter uma ideia, hoje a gente já vendeu pouco mais de 16 mil injetores. Nossa, é bastante volume. 2 anos de projeto, 16 mil injetores. Só no Brasil foi mais de 2 mil. Então tem muito usuário no Brasil. O que a gente pede, né, nisso é que você tem problema, procure a fábrica. Claro. A fábrica vai resolver o teu problema, né? Mesmo qualquer coisa, porque o injetor funciona em qualquer carro, né? Sim. Mas você tem ajuda, peça ajuda para a FT e depois nós vamos soltar um telefone direto da fábrica, que o usuário pode conversar direto com a fábrica para mandar o injetor dele aqui e a gente ver qual é o problema que ele está tendo. Perfeito. A gente falou muito de manutenção preventiva. É necessário também, durante um certo período ou uma certa utilização, fazer uma manutenção corretiva. Por exemplo, tem um injetor que está com menor vazão, coisa parecida, manda para vocês esse injetor e qual é o período recomendado para fazer uma verificação da fábrica, da MRB? Você sabe que nos Estados Unidos, a Proline, né, que está do nosso lado, lá no nosso laboratório, lá do nosso lado, eles andam 2 corridas e levam o injetor para nós. Mas isso eles, NHEA, eles têm corrida todo final de semana, usam muito, né? Eles usam muito para uma corrida, o cara pode dar teste de corrida, o cara pode dar 20 passes com o carro dele. Entendeu? Então eles usam muito, eles gostam muito dele. Então eles têm uma linha lá hoje que a gente revisa injetor para eles, todo dia tem trabalho de injetores. Eu acho que aqui no Brasil, no primeiro ano, quando o cara compra o injetor, no primeiro ano, se não tiver defeito injetor, a gente não cobra para ver se a calibragem do injetor está certa. Fazer uma verificação. A gente vai cobrar se tiver um defeito de fábrica. Por exemplo, um defeito, a gente vai cobrar se tiver um defeito de uso. Já aconteceu de pick and roll, de colar e queimar a bobina. Já aconteceu daí da sujeira estragar a agulha e cede, daí isso requer muito, muito trabalho para desmontar, né? E isso acaba tendo cobrança, né? Mas eu, na minha sinceridade, eu acho que em um ano, o cara usando um ano, entre 6, daí depende de cada um, né? Cada preparador, né? Cada preparador sabe mais ou menos qual que é. Entre 6 meses e um ano, mandar para a fábrica é muito bom. É muito bom porque... Final de temporada. Ou final de temporada, ou no meio do ano, que tem aquelas férias no meio do ano, você pode mandar o teu injetor para cá, que nós vamos cuidar com bastante carinho dele, e você pode ter certeza, quando você voltar ele com o motor, você sempre vai saber que ele está bom. E vai um relatório, né, a gente envia um relatório
para dizer como estava o injetor, se tinha algum defeito, se não tinha algum defeito, com imagens, fotos, se ele tinha alguma sujeira, alguma coisa para dizer o que se acontece algum problema, tem um laudo. Um relatório. Perfeito. Quando o cliente ele quer fazer um teste no injetor dele, quer fazer uma avaliação, qual é a recomendação, Anderson, em relação à avaliação feita numa máquina de teste de injetores? Tá, veja só. Na máquina comum, tradicional, que é usada no mercado, não tem como garantir que você está fazendo o teste certo, porque ela não consegue fazer o pique de 8 amperes e hold de 2. A fonte é pequena, ela não tem essa capacidade. E outra coisa seria a bomba de combustível. Você tem que garantir que a máquina tem um volume e pressão suficiente para que você garanta o resultado. Okay. Então, muitas das vezes você vai colocar lá 4 injetores. Você vai fazer um a um, vai aparecer um número na bureta 1, um outro número maluco na bureta 2 e assim sucessivamente. Okay. Só que você não está garantindo nada, você não tem certeza, deu 8 amperes de pico e baixou. Você não sabe quanto que deu. A fonte não é para isso. Perfeito. Então, o que daria fazer? Instalar uma injeção, um pick and hold, uma bomba de combustível adequada e simular isso. Aí sim você garante. Você tem que criar uma máquina específica para esse teste. Exatamente. Okay. Uma máquina específica que simula o teu motor, né? A injeção, pick and hold e a pressão de combustível que você precisa ter na cabeça do injetor para... E um sistema de carga, né, ou um sistema de fonte, uma fonte ou uma bateria que consiga atender a... Eu diria até que não só a fonte, teria que ter, acho que ter uma bateria junto para garantir a continuidade da corrente. O nível de corrente necessário para a ativação. Legal. Eu gostaria de fazer algo interessante, falando indo em conta da máquina, né? Sim. Com a flauta em cima da máquina, que nós levamos 2 anos e pouco para desenvolver o injetor. E nas nossas máquinas aqui, né? Nas nossas máquinas, nós no desenvolvimento a gente demorou muito tempo porque colocava o injetor, ele dava uma medida. Colocava o injetor de novo, ele dava outra medida. Colocava o injetor, ele dava outra medida. Fazia funcionar 8 injetores com a bomba, uma bomba maior que de promove, sabe? Tudo bem certo, mas depois a gente percebeu que dentro da flauta tem onda. Né? Dentro da flauta tem, então, o usuário, por favor, o usuário que usa, por exemplo, 4 injetores, no mínimo N12, no mínimo N12, com 6 cilindros, no mínimo N12, mas o N12 saindo da bomba com o N12, nada estrangulando com o N12 até a flauta, e a flauta com a N12, mas a N12 passando grande dentro. A flauta, quanto melhor o usuário fabricar uma flauta um pouco maior que o N12, por exemplo, ele consiga dentro entrar com uma ferramenta interpolada e fazer um furo um pouco maior, tudo isso ajuda a evitar o golpe de Ariete, né? Que é aquela pulsação dentro. O nosso professor engenheiro conhece mais, está dando umas aulas para nós hoje aqui. É que cada vez que fecha a válvula injetora, né, pessoal, ela gera um pulso de retorno e isso pode chegar num momento que vira uma ressonância e inclusive diminui a vazão de alimentação. A gente já passou por problemas assim quando o pessoal utiliza a tubulação toda rígida, né? E aí ele começa a ressonar, daqui a pouco tu olha lá no PS10 e está variando a pressão lá meio bar, né? 1 bar de pressão de combustível. É isso que acontece na flauta, né? Se a gente tem o sensor na flauta, vai perceber essa variação quando está mal dimensionado. Então é um indício, é uma maneira de vocês fazerem um diagnóstico, né? Sim, mas eu acho que no carro 4 cilindros, com injetor 720 até 820, 6 cilindros, com 720 ou com 820, com a N12 ele não vai ter problema. Nos nossos motores a gente usa 8 injetores de cada lado, ele usa uma N16. Então a N12 para 4 e 8 vai ser bem tranquilo. Perfeito. Anderson, tu pode mostrar para nós a bancada de teste que tem aqui? Sim, então vamos lá. Bom, então a gente está aqui na sala de teste de injetores e aqui está a bancada de teste que a gente falou. Está lá a FT, ó. Anderson e Eric, que é o responsável pela essa bancada de teste e pelos testes, explique para nós aí como é que é essa avaliação dos injetores, como é que funciona isso aqui na MRB. Tá, veja só. O engraçado, o legal dos injetores, todos eles são tunados, 1 a 1.
Então, eles passam pelo processo aqui de calibração várias vezes até chegar no que a gente quer. Individualmente. Individualmente. Então, cada um é tratado de um jeito, precisa mexer nesse lugarzinho, precisa mexer ali e tal. Então, todos eles são tunados. Cada injetor deve passar mais ou menos em torno de 3 a 4 vezes por essa máquina aqui. Essa máquina a gente simula tudo. Com a ajuda da injeção, a gente consegue simular a rotação, marcha lenta, Pressão de combustível. pressão de combustível. A gente consegue ir atrás do tempo de marcha lenta de cada injetor. Então, com isso a gente consegue deixar todos os parelhos iguais. Ok. E o que a gente falou até, que a gente não é difícil fazer numa máquina convencional, é simular a flauta, a vazão da flauta para alimentar os caras. A gente usa 2 baterias 16 volts, mais uma fonte para garantir a carga e a voltagem certa que está chegando no injetor. Controla a temperatura do líquido. Aqui. A gente controla a temperatura do líquido. Então, ele passa por um processo bem legal de validação. Assim. Eu diria que é meio difícil de sair um injetor diferente do outro daqui de dentro. Não, o legal é que é 100% de qualidade, né? Porque se 100% dos injetores chegam a passar até 3 fases de verificação nessa máquina, 100% deles são verificados. Não é montado um injetor e está dentro de um padrão e ele vai embora. Não, 100% é testado nessa máquina. Por que ele passa por isso? Porque, pelo menos que eu conheço de injetores, todos os injetores dentro dele tem um pino elástico. O que esse pino elástico faz? Ele faz a calibragem da mola dentro. O nosso injetor não tem isso. Ele é fixo, ele é usinado inteiro, uma peça só. Então por que ele passa por esse processo de passar 3, 4 vezes na máquina? Vai ali e mexe na parte interna dele. Se ele fosse um injetor como os outros, simplesmente você vai ali dar carga no pino elástico. Entendi. Então ele não ia precisar passar tantas vezes na máquina. Ele passa justamente para garantir a precisão dele. Perfeito. O pino elástico tem ele tem a possibilidade de se mover. Aqui não tem o que mexer, né? Sim. Ele está calibrado, calibrou, é aquilo ali, acabou. É como se fosse um autoajuste. Aqui não, ele é fixo, né? Ele é fixo. Então o injetor sai daqui e ele vai para essas bancadas aqui. Sim, ele vai para essas bancadas. Que já está validado vai seguir o caminho dele até chegar em vocês. E antes disso ele fica passeando entre a bancada e a... Tem outras bancadas de serviço lá, né, pessoal? Então, para executar essa tonagem, esse ajuste, é necessário voltar lá para as bancadas. E vamos dar uma ligada na máquina agora para a gente ver como é que ela funciona. Hein? 6.000 RPM, 6 milissegundos, está com 85 PSI. Subiu para 90 PSI. Então, pessoal, com isso a gente conclui o nosso vídeo falando aí de orientações técnicas do fabricante em relação aos injetores FT Injector MRB.